Fala pessoal, de volta com mais um episódio do podcast do Curta Mais, ou do Curta Mais Podcast, que é assim que a gente tem apresentado esse novo canal de conteúdo que a gente disponibiliza para você que é fã, assim como eu tenho esse modelo, esse formato de mídia tem me conquistado cada vez mais. Eu aproveito as minhas viagens, a estrada para poder consumir conteúdo através dos podcasts. Eu sou o Marcelo Albuquerque, esse é mais um episódio dessa temporada que o Curta Mais traz com gente bacana, gente que tem história para contar, sempre trazendo anônimos, famosos, mas sempre por trás dessas pessoas, desses nomes, uma boa história que talvez possa inspirar você aí naquilo que você faz, naquilo que você é como pessoa, como profissional. E o nosso convidado de hoje, ou os nossos convidados de hoje, é a primeira vez que a gente tem aqui uma dupla, não é a sertaneja, é a primeira mulher dessa temporada aqui do Curta Mais, que participa, e é uma espécie de nepotismo o programa de hoje, porque é família, é um programa sobre família, porque eles são a extensão da minha família, e ela transformou um dilema, um desafio pessoal em um dos maiores movimentos do mundo e do Brasil, com certeza, o maior movimento sobre nanismo. E a gente vai falar muito, essa é a principal pauta de hoje, para que, acima de qualquer coisa, haja informação, consciência, porque com informação e com consciência, um monte do que a gente tem de preconceito a respeito desse tema e de vários outros temas, a gente passa a não ter mais. Então é sempre esse espaço que a gente tem para poder levar informação, esclarecimento, conscientização e, consequentemente, transformação de mentalidade. Juliana e a mim, minha comadre, né? Então o programa hoje é sobre nepotismo, mas na verdade é sobre um assunto que mexe comigo, porque eu acompanho desde os primórdios do movimento Somos Todos Gigantes, como tudo isso começou, mas nem de longe, lá em... Quando é 2015, que foi aquele? Né? 2015, nem de longe a gente imaginava que pudesse tomar a proporção que tomou hoje. Ju, obrigado por ter vindo. Você sabe do carinho que eu tenho por você e pela sua família. Somos compadres reais. Vai, né? E volta, né? Esse cara que está com você aqui é o segundo... Deixa eu ver aqui. É o terceiro menino mais massa que eu conheço. Depois do Marcelinho. Depois do Marcelinho e do Gabriel. Mas eu sou suspeito para dizer, porque eu sou padrinho da Lala, que é a sua filha, né? E eu, madrinha do Marcelinho. Então, a gente é compadre de vai e vem, né? Bom, então, assim, vamos já começar. E hoje ela trouxe a tiracola aqui, o Gabriel, que é um menino, não é especial. Ele é para lá de especial e vocês vão sentir, perceber isso aí, ouvindo esse papo e ou assistindo através aqui do nosso canal no YouTube também. Ju, primeiro assim, vamos contar um pouquinho dessa história. Primeiro, para contar essa história, tem que contar um pouco sobre você. Uhum. Você tem 3 filhos. Tem quanto tempo de casado? Quantos filhos? Vamos começar. Conta um pouco, se apresente. Então, né, boa tarde, bom dia, boa noite, do dia, no horário aí que você estiver assistindo ou ouvindo esse momento tão bacana que a gente vai ter aqui, com certeza. Eu sou a esposa do Marlos, né? Casados já há 17 anos. E, assim, acho que eu sempre quis ser mãe, né? Apesar de eu falar assim que eu não sou aquela mãe que gosta de sentar, brincar. Acho que o Gabriel pode falar sobre isso. Eu ficava doida para esses meninos aprenderem a conversar, para sentar e bater papo. Mas eu sempre quis, né? Ter meus filhos. E eu já tinha tido 2 abortos e espontâneos, tudo, e a gente fica com aquela sensação de que, assim, a maternidade não é para você, quando uma coisa dessa acontece, né? Bom, se aconteceu 2 vezes, é porque não era para mim. E, de repente, veio de novo no coração essa vontade, né? Logo que a gente casou, nós resolvemos assim, vamos casar e vamos já procurar um jeito de engravidar para poder vir logo essa próxima geração. E aí, eu engravidei do Gabriel. E assim, muito amado, né? Desde a barriga. Eu falo que essa história de conversar é muito minha mesmo, que eu conversava demais com ele enquanto ele estava na barriga, tudo. E a gravidez foi perfeita, né? Eu trabalhava muito, mas assim, não passei mal nenhum dia, não senti nada de ruim. E a gente teve um dia muito interessante, que eu estava com 5 meses de gravidez, né? E a gente morava num apartamento alugado. E eu acordei num domingo de manhã. Antes de falar bom dia pro Márcio, eu falei pra ele assim, vamos comprar uma casa? Aí, bom, vamos comprar uma casa como, né? A gente não tinha, assim, a menor perspectiva naquele tempo disso acontecer.
E aí, ficamos assim, naquela hora nós já arrumamos as coisas, já saímos, já começamos a molhar a casa e tudo mais, e virou meio que um negócio, falei pra ele, vamos sentar aqui, vamos pôr no papel o que é a proposta que nós temos. Era uma proposta tão indecente, Marcelo, que a gente falava assim, só pode ser de Deus, se alguém aceitar isso é porque é de Deus comprar essa casa, porque é absurdo o que nós vamos propor. E encontramos uma casa, quase fechamos, não deu certo e tal, e aí... mais à frente conseguimos comprar uma casa melhor do que a gente tinha imaginado. Assim, nos mesmos dias, acho que uns 15 dias depois dessa história. E aí terminamos, a casa estava terminando a obra, terminamos e tal. Eu sei que nós nos mudamos quando eu estava no 8º mês de gravidez já. 32 semanas. E exatamente no dia eu tinha um exame de rotina. O Marlos teve que ficar com o pessoal da mudança, que eles não tinham terminado de descarregar ainda o caminhão. E eu chamei minha mãe para ir comigo fazer ultrassom. E lá no ultrassom, o médico começou, não era o médico que estava me acompanhando, e ele começou, mede daqui, mede dali, mede isso, mede aquilo, e um negócio que era para ser ali, sei lá, uns 10 minutos, foi se estendendo, já tinha uns 30 minutos. Ele perguntou se os exames anteriores estavam comigo, minha mãe foi no meu carro, buscou, entregou para ele, ele olhou e tal, terminou, falou para mim assim, sua médica vai entrar em contato com você. E saiu da sala. E eu falei pra minha mãe, corre atrás dele, porque é uma sexta-feira, era à noite já. Falei, até que eu fale com a minha médica, tem alguma coisa errada, né? Vamos entender o que é. E minha mãe foi, catou ele no corredor, e eu saí correndo, tirei aquele negócio e fui correndo pro corredor. Eu falei, você tem que me contar o que tem de errado. Porque como é que eu vou ficar o final de semana sem saber o que é? Aí ele pegou e... eu falo que ele não falou, né? Ele... desculpa a palavra, mas ele vomitou, assim. Ele falou assim, seu filho tem problema no cérebro que vai levá-lo à demência. Seu filho tem problema nos 2 rins. Seu filho vai nascer com as pernas, os braços e o crânio totalmente deformados. E seu filho tem nanismo. Aí eu falei, que de tudo, né? Aí, isso assim, na lata? Assim. Na lata, desse jeito. Aí eu falei assim, que? Ele falou assim, seu filho é anão e não tem nada que a medicina possa fazer por ele. Na hora, eu não sabia, assim, o que eu fazia. Porque... aí, e ele falou pra mim assim, provavelmente ele não sobrevive. Ainda completou com isso, né? E saiu, virou as costas e saiu. E eu fiquei com a minha mãe olhando assim uma pra outra, sem saber o que a gente ia fazer. Eu dirigindo um carro, ela outro. E eu fui pra casa, assim, chorando dentro do carro. E liguei pro Marlos e falei pra ele, o médico falou que o Gabriel tem isso. Imagina, né? Uma gravidez que já tá no 8º mês, você não ter nenhum outro, né, diagnóstico disso. De repente, isso tudo é um troço sem... E eu sei que eu cheguei em casa e assim... não consegui dormir, né? E aí desci, o Marlos conseguiu dormir e tal, tava dormindo, eu desci e fui pra varanda, assim, na beirada da piscina da casa. E eu lembro de olhar pro céu, assim, eu não tive coragem de falar, de orar em voz alta. Aí eu orei em silêncio, falei, Deus, o Senhor dá pra gente muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A gente nem imaginava ter uma casa dessa, uma casa muito melhor do que a gente imaginou. Logo no dia que a gente vem pra cá, eu tenho essa notícia... se o Senhor tivesse me dado a opção, eu preferia morar de aluguel pro resto da minha vida e ter meu filho perfeito. Aí, Marcelo, eu que sempre fui uma pessoa que crê em Deus, você sabe, a gente se conheceu lá atrás na igreja, mas nunca fui uma pessoa assim, espiritual, que Deus fala comigo, essa coisa, sabe? Eu escutei pela primeira vez Deus me falando audivelmente. Eu tenho ainda o som nos meus ouvidos. Ele falou assim, eu não te dei uma opção, te dei uma bênção. E ali eu engoli o choro, entendi que tinha alguma coisa. No outro dia, o médico ligou, um outro amigo nosso, voltou a fazer os exames, falou, eu queria ter outra coisa para dizer, mas não tem. E eu passei esse resto das semanas todas fazendo os exames que eram necessários, fiz um propósito com Deus, falei, não choro, não quero ver resultado de exame e vou pedir 2 coisas para o Senhor. Que o Senhor traga meu filho e me dê a chance de ser a mãe dele. O médico falou que talvez ele não sobreviva, mas eu quero ser mãe do Gabriel. E que o Senhor nos capacite com sabedoria para criá-lo feliz, independente de como ele vier. Traz ele do jeitinho que o Senhor quiser, não vou pedir para o Senhor curar. E aí foi. Nesse final de gestação, toda vez que eu lembrava disso, que eu tinha vontade de chorar, eu louvava, cantava, falava para ele o tempo inteiro. Falava, Biel, eu tô triste com o médico, não tô triste com você. Nós vamos superar, vai dar tudo certo, fica firme aí e tal. E a médica... Aquela conversa desse tanto desde você na barriga. Né? Mas você já entendia tudo, viu, velho? Só pra te deixar... Você já sentia tudo. E aí,
foi, assim, muito incrível, né? Porque eu falei pra médica, eu quero entrar em trabalho de parto, a não ser que ele esteja correndo risco. Aí fomos fazer um exame, já 39 semanas e meia, e ela pediu um outro ultrassom e meu líquido tinha aumentado demais, né? O estimado no final de gravidez, dizem que é mais ou menos 750 ml de líquido. O meu estimado era 4,5 litros. Minha barriga parecia de gêmeos, assim, gigantesca. E aí saímos, como eu não queria mais ver os resultados, o pessoal da clínica lá do exame mandava para a clínica dela. E ela me entregava depois que ela via. E eles, a hora que nós chegamos na médica, a recepcionista achou que era para entregar para a gente o exame. E o Marlos não conseguiu segurar a curiosidade e abriu. E eu vi ele passando as páginas, 2 páginas em negrito, assim, de problemas que estava ali descrevendo naquele exame. E ele ficou mudo. Dessa hora pra frente, ele ficou mudo. Ele não deu conta de falar mais nada. E aí a médica olhou pra ele assim, e ele olhou pra ela meio que desesperada e falou, nós temos que marcar o parto. E agora ele tá correndo risco, tem muito líquido, isso é complicado, tananã. Vou ver se tem vaga pra amanhã, se não tiver, pra depois de amanhã, de madrugada, vamos internar. E eu cheguei em casa, liguei pra minha mãe e falei, mãe, corre que nós vamos terminar de arrumar as coisinhas do Gabriel, que ele vai nascer amanhã, se tiver vaga, ou depois de amanhã. E liguei pro Gustavo, que morava em São Paulo ainda, pra avisar, né, que ele vinha pro nascimento. E aí a bolsa rompeu nesse horário. E minha mãe tinha falado, falou, ai, cadê o Marcos? Tá sempre aqui com a gente? Eu falei, mãe, ele viu o exame, tem 2 páginas em negrito de coisas ruins no exame. E ele, de lá pra cá, ele não conseguiu nem falar. Ele chegou, subiu, tá lá em cima. E ela gritou, a bolsa rompeu. E ele pulou lá de cima e nós chegamos no hospital, aquele tanto de coisa, como eu não queria saber de nada, né? E nunca tinha tido um filho, achei que tava tudo certo. Dentro do centro, da sala de parto lá, devia ter uns 12 pessoas, mais ou menos. Tinha 2 obstetras, tinha 2 pediatras, tinha trocentas pessoas, enfim. Eu tava tão em paz, mas tão em paz, que é só por Deus mesmo que a gente vai para um momento desse, assim, em paz como eu fui. Então, a hora que eu paro pra pensar, eu falo, gente, eu tava abduzida, eu tava em outro lugar. E este menino nasceu lindo, perfeito, maravilhoso, e o único diagnóstico que se confirmou foi o nanismo, né? E aí todo mundo fala pra mim, Marcelo, uma coisa que eu acho importante a gente pontuar. Todo mundo fala assim, gente, que absurdo esses médicos, como que erra tanto no diagnóstico, assim? E se eu acreditar que foi um erro de diagnóstico, eu estou invalidando o milagre. Isso. Então, assim, a Ju já fez a introdução, e uma baita introdução, né? Eu poderia deixar ela falar sozinha aqui. Acho que não cabe nem muita pergunta, é mais deixar levantar a bola para ela fazer o gol aqui. Mas, assim, para você que está pegando agora, para você que está tentando entender a pauta aqui deste episódio, primeiro, assim, que a gente não tem pauta. A gente tem convidados e aqui a gente, ao redor da mesa, propõe conversar, bater papo e as coisas vão acontecendo de forma orgânica, natural, sem script. Quem trabalha comigo sabe que eu não tenho nada, eu não preparei nada, não fui pesquisar. É claro que no caso da Ju eu a conheço, mas nenhum convidado meu aqui a gente tem script, perguntas prontas, então a gente não tem um formato, a gente deixa a coisa acontecer, não estipulo nem tempo. Esse episódio vai ter 30 minutos, 1h30, 2 horas, não sei, vamos deixar a coisa acontecer. Você tá com o celular aí, Ju? Tá com o celular, Gabriel? Tá. Então, assim, nós criamos aqui a nossa caixinha de conversa. Para quê? Para não deixar com que esse aparelhinho aqui, ó, que foi criado para ser uma bênção, mas que acaba, às vezes, roubando a atenção de muita gente ao redor da mesa, né? Então, a gente, às vezes, acha que está conectado com pessoas, mas é um olho na tela e outro e a gente acaba não absorvendo o papo. Então, é uma ideia que a gente teve de criar essa caixinha de conversa aqui do Curta Mais. Seus amigos, deixe seu celular aqui. A ideia é levar depois isso para mesa de bar, de restaurante, para que as pessoas, de fato, possam se reconectar real, né? Mas, assim, o episódio de hoje já deu para entender aqui que ele fala de 3 temas aqui, de 3 assuntos. De resiliência, de encontrar o seu propósito apesar das circunstâncias, apesar dos pesares, e de milagre. Então, assim, são 3 pontos aqui que eu tenho certeza que a gente vai explorar, porque tem um monte de gente tentando buscar o seu propósito e acaba o tempo todo
terceirizando ou focando as suas energias para os problemas que acontecem, ao invés de entender que por trás daquele problema tem um porquê, tem um propósito. Então, acho que são esses 3 pontos principais que acho que vai ser de grande valia, de grande valor esse momento nosso aqui. Vamos lá, o Biel está aqui com a gente, o Gabriel está aqui com a gente, então ele não nasceu com demência, longe disso, é um moleque, né? Muito inteligente, vai ser com certeza um dos gênios aí do nosso país. Podem escrever, Gabriel Yamin, Gabriel Nogueira, não sei como é que vai ser o nome artístico dele, mas pode escrever. Não, ele não morreu, né? Tá vivo, deixa eu ver aqui. Tá vivo, tá firme aí. Não é um fantasma, mas ele nasceu com uma condição diferente dos outros bebês. Nasceu com nanismo. Primeiro, assim, eu queria que esse programa fosse um programa esclarecedor mesmo. A gente trabalhasse esse tema aqui para poder nos ajudar a tratar esse assunto. Por exemplo, o Biel nasceu com nanismo. Mas é correto, é politicamente correto, por exemplo, dizer que o Gabriel nasceu anão, como o médico falou? Marcelo, isso é uma polêmica e é assim, existe uma... Eu falo que a gente ainda não chegou num consenso dentro da própria comunidade. O ideal é que não se use esse termo, porque ele é um termo que veio carregado de muitos comentários e de utilização muito pejorativa, né? Então, a grande maioria da comunidade não se sente bem sendo chamado de anão. Vamos perguntar a quem interessa? Biel, e aí? Quando alguém fala, é um anão, você é um anão? Te pergunto, como é que você se sente bem com isso? Então, eu assim, quando me perguntam sem me conhecer, eu acho tranquilo, eu respondo, não, eu tenho nanismo, então eu sou mais baixinho mesmo e tudo. Às vezes até ensino a pessoa que o certo mesmo, até para falar com as outras pessoas com nanismo, é falar pessoa com nanismo. Eu não tenho problema nenhum, eu não gosto, claro, de ser chamado de anão pelas pessoas que já me conhecem, até porque as pessoas devem saber o meu nome, né? Eu sou o Gabriel. Mas assim, se alguém me para na rua, pergunta se eu sou anão, eu não fico bravo com a pessoa por isso. Você está com quantos anos, cara? 15. 15 anos. Nós vamos chegar nessa idade, nesse momento que você está vivendo, de descobertas, de como é que você está lidando com as diferenças e com as indiferenças também, mas primeiro, como é que o Gabriel, como é que você revelou, como é que foi o momento, ainda ele criança, naturalmente, que ele entendeu que ele tinha uma condição diferente dos outros irmãos ou dos outros coleguinhas? Então, os 2 irmãos são muito próximos dele, né? A diferença dele para a Laura é 1 ano e 5 meses. Lembrando que os outros 2 irmãos não são... Até, como é que a gente fala isso? São normais? Nanismo. Ele não é anormal. Não tem nanismo, né? Os 2 não têm nanismo. E é importante a gente falar uma coisa, Marcelo, que eu não sabia e que eu acho que ninguém sabe. Ninguém que está fora da nossa comunidade sabe. Qualquer casal pode ter um filho com nanismo. Qualquer casal. Isso aconteceu conosco. Na minha família não existe nenhum caso, na família do Marlos não existe nenhum caso. Os médicos costumam dizer que é um acidente genético, né? É uma mutação nova que acontece e assim, qualquer casal pode ter um filho com nanismo. Tanto que 90% das crianças com nanismo nascem em famílias que não têm nenhum caso. Eles são o primeiro caso, né? Então, assim, eu também não imaginava que eu pudesse ter um filho com nanismo. Você, em algum momento, antes de você responder a minha pergunta anterior, você questionou? Falou, pô, Deus, por que eu? Então, nesse primeiro dia do diagnóstico, eu pensei, o que eu fiz de errado? E a gente pensa isso não para nos poupar, eu acho, sabe, Marcelo? Assim, revisitando tudo que eu já vivi, observando e vivendo de muito perto com as outras mães, né? A gente questiona porque a gente se sente culpado, a gente questiona Deus, porque a gente se sente culpado de ter gerado um filho com alguma diferença. É um amor tão grande que a gente fica assim, aonde eu errei que eu trouxe esse problema para o meu filho? Então, não é um problema assim... E também deve sofrer muito por saber do que ele vai ter que enfrentar. Exatamente. Por conta dessa diferença. Você já sabe, conhecendo a sociedade que a gente vive, cheia de preconceitos, meu Deus, o que esse menino vai enfrentar? Né? Então, não é nem... É um desafio. Eu falo que o nanismo, na verdade, quando a gente fala de nanismo, é um jeito de se referir... existem mais de 500 tipos de doenças raras que trazem o nanismo. Quase todas elas são displasias ósseas. Quer dizer, o esqueleto se desenvolve de uma forma anormal, com vários tipos de anormalidades, né? Porque são esses mais de 500 tipos.
e que geram, todas essas doenças geram a baixa estatura, que é o nanismo. A gente, para não falar, ele tem uma displasia óssea, que já é eu falo que nanismo já é difícil, tem hora que você tem que falar, anão, né? Porque é o jeito popular que as pessoas ainda conhecem a condição. Se eu falar, meu filho tem uma displasia óssea, a pessoa fala, o que é isso? Então, a gente entendeu que para falar com a grande parcela da população, né, de leigos e tudo mais, falar sobre nanismo é mais fácil do que falar sobre displasias ósseas, mas a grande maioria das pessoas com nanismo tem alguma displasia óssea. Mas para a gente não perder a pergunta, como é que o Gabriel percebe, quando é que ele caiu a ficha de que ele teria que conviver com o nanismo para sempre, né? Que ele nasceu com essa condição. Como eu te falei, os irmãos, você sabe, né? Os irmãos são muito próximos e ele já se percebia menor. Então, menino, criança, você sabe como é que é. Por volta dos 3 anos, aí a Laura falava, eu sou maior que você. 3 não, uns 4, 5. Já, porque 3 a Laura tinha 1 ano. Mas ela já era. Uns 4 anos, vamos dizer assim. Uns 4 anos ele já ficava, né? E eu, nessa época, Gabriel, muito inteligente, né? Que nada de demência, mas a gente foi orientada a levá-lo numa neuropsicóloga para fazer um teste de inteligência, porque ele antigamente falavam superdotados, né? Hoje falam altas habilidades. Então, porque o Gabriel com 3 anos aprendeu a ler sozinho, ele já escrevia, e assim, apesar dele não ter a coordenação motora fina para escrever, se você dava um celular para ele, ele digitava qualquer palavra que você quisesse. E uma série de outras coisas. E aí, nessa época que ele foi fazer esses testes, a neuropsicóloga falou, vocês precisam contar para ele. Aí eu falei, não, eu não vou contar enquanto para ele isso não for relevante. O dia que ele me perguntar por quê, ele já sabe que ele é menor. Ele nunca me perguntou por quê. O dia que ele perguntar por quê, eu vou contar por quê. Mas até então, fica parecendo que você fala assim, meu filho, deixa eu te contar que você tem um problema. E eu não acho que o caminho é esse. Então, quando ele tinha uns 5 para 6 anos, ele estava na escola. E aí, conta como que a colega falou. E aí uma colega falou que o papai, né? Ela falou assim, dela, eu sei por que você é pequeno. Eu sei porque você é pequeno. Aí eu, uai, como assim? Você sabe? Por quê? Aí ela, o papai falou que você é anão. E aí eu fiquei chateado por 2 coisas. Primeiro porque o papai, eu achei que era o meu pai, quando na verdade era o pai dela. E aí eu pensei, nossa, por que meu pai tava falando isso? E a outra porque eu não me via como anão. Porque a visão que eu tinha era uma visão muito preconceituosa, né? Era muito, assim, muito... Depreciativa mesmo, né? De ser assim, uma pessoa... Principalmente pela sociedade, pelos filmes, né? Pela Branca de Neve. Eu achava que anão era um homem que ficava do tamanho de uma criança para sempre. E eu só achava que eu era um pouco mais baixinho, mas que eu ia crescer depois. E aí... Você lembra como é que foi o seu sentimento? Não lembro. Eu lembro um pouco da conversa, né, que eu tive com os meus pais, que eu voltei para casa e contei para minha mãe o que tinha acontecido. E aí, Ju, como é que foi essa revelação? Como é que foi esse momento de tratar esse assunto de forma aberta, transparente, escancarada para uma criança de 4 anos de idade? Ele tinha 5, né? E ele, assim, ele sempre foi muito reservado, né? E ele chegou em casa, quer dizer, fui buscar na escola, ele não comentou no carro, nós almoçamos. Nesse dia o Marcos tinha saído para almoçar com os clientes. E aí nós subimos e ele foi pro meu quarto. E aí ele pegou e falou assim para mim, mamãe, uma coleguinha falou para mim que sabe por que eu sou pequeno. Que o papai falou que eu sou anão. Aí eu falei, meu amor, o papai dela, né? E não o seu papai. Aí ele já mudou assim, falei, a mamãe tem uma história para te contar, mas eu vou ligar pro papai para saber se ele quer estar junto. Liguei, falei, o dia chegou. E aí ele em 10 minutos estava lá em casa, né? E aí foi muito interessante porque o Marlos chorou o tempo inteiro. Ele não deu conta de falar absolutamente nada. E eu comecei a contar a história do Gabriel. Falei, eu quero contar a sua história pra você. E aí contei aquilo que eu contei aqui no início, né? Que ele foi muito desejado, tananã, tananã, tananã. E que o médico chegou e falou tudo isso. E que eu falei, você tem um problema de inteligência? Assim, que você não consegue fazer as coisas? Não. Falei, você tem problema nos rins? Você tem que ter uma maquininha pra fazer xixi? Não. Falei, você nasceu com os 2 braços, 2 pernas, a cabeça totalmente deformada? Não. Falei, então,
nanismo significa que você vai ter alguns centímetros a menos do que o resto das pessoas, mas isso não te impede de ser ninguém. Aí eu falava pra ele assim, isso é difícil pra você? Aí ele escorria lágrimas e ele falava assim, não. Eu falei, pode ficar triste, meu filho. Mamãe quer te dizer uma coisa. Você pode ficar triste. Você só não pode ser triste. Então, todas as vezes que você ficar triste, você corre para perto de alguém que te ama, para ele te lembrar o como você é importante. E aí isso ficou, isso marcou. Ele lembra de eu falar essas coisas para ele e tudo mais. E assim, amiga, eu não quis contar para ele nem que era pior, nem que era melhor. Eu não fantasiei o diagnóstico dele. Mas eu também não disse para ele quais eram os grandes desafios que ele teria que enfrentar. Porque eu, sinceramente, acredito que os desafios vêm na medida daquilo que você dá conta de enfrentar. Gabriel, e você em algum momento se questiona, ou se questiona não, você questiona o porquê ter nascido, em algum momento você fala, cara, por que eu fui escolhido? Já se deparou com isso? Já, muitas vezes, né, principalmente chegando na adolescência, né, que se fica confuso em muitas áreas da vida, eu perguntava, nossa, por que eu, né, por que eu não nasci, assim, normal, que nem meu irmão, que nem minha irmã, porque como outros colegas meus de sala. E qualquer... E aí eu olho pro Somos Todos Gigantes e eu vejo que é isso, é por isso, porque a gente tinha muito a acrescentar, a gente ia mudar, a gente tinha que mudar isso, e eu tinha que vir desse jeito para que assim, os planos de Deus fossem... Vou te fazer uma pergunta de bate-pronto. Se você pudesse, tivesse a possibilidade, tivesse um gênio da lâmpada lá, ou se você tivesse a oportunidade, Deus te falasse, ó, você tem um pedido. Você pediria para recomeçar de um jeito diferente? Para vir sem a condição do nanismo? Pior que eu acho que não. Porque eu acho que se não fosse o nanismo, eu talvez seria muito... assim, talvez eu seria um cara, assim, chato, um cara que não... um preconceituoso. E fora que eu não sei se a gente estaria avançando tanto para ajudar tanta gente, né, que vive nessa condição. Às vezes a gente... essas pessoas ainda até hoje seriam invisíveis se não fosse a gente. O Biel, assim, é difícil entrevistar alguém que a gente já conhece a história, né? Porque você fica levantando a bola e esperando a resposta já. Mas assim, o Gabriel é tímido, acho que já deu para notar, né? Mesmo você ouvindo, ele é tímido, ele é introspecto, ele, apesar de ser muito inteligente, ainda não tem tanta facilidade com as palavras, apesar de que eu, com 15 anos de idade, eu não falava metade do que ele fala. Mas assim, é impressionante que o cara, aos 15 anos, ele sacou a parada. Por que ele veio parar aqui? Né? O propósito pelo qual ele veio parar aqui nessa terra. Nessa vida que é extremamente passageira, rápida, um sopro, para usar o clichêzão aí. E eu conheço gente com 90 anos de idade que olha para trás e com os 90 anos não sabe por que veio parar aqui. Não entendeu, não sacou a parada, não entendeu o propósito. Então, assim, como a gente falou que esse episódio é sobre resiliência, sobre entender o porquê, o propósito, né? Apesar das circunstâncias, e também sobre milagres, eu acho que é muito disso, porque o Somos Todos Gigantes, que é o movimento que foi criado a partir dessa dor doméstica, desse dilema, desse desafio de vocês, se transformou num movimento que hoje leva, como nunca antes na história do Brasil aconteceu, né? Era uma comunidade absolutamente esquecida, escondida, inclusive, pelas próprias famílias. Sim, ou estou errado? Com certeza. Não é? Então, quem tinha um anão, quem tinha alguém com nanismo dentro de casa, escondia, botava, sei lá, nem saía de casa direito porque tinha vergonha de assumir aquela condição. E hoje é um assunto que está sendo tratado de forma aberta, escancarada. Há um Dia Nacional do Nanismo. Então, conta um pouco mais a respeito de todo esse movimento que, a partir da história do Gabriel, desse dilema, porque vocês já vivenciavam, continuam vivenciando, o Gabriel está com 15 anos,
é o momento agora das comparações, da adolescência, das menininhas e dos menininhos quererem paquerar, e há muito preconceito, inclusive herdado pelos próprios adultos, mas o fato é que há um antes e um depois aí a partir dessa história de dentro da casa de vocês, que está mudando toda uma história de várias famílias, de várias pessoas que não sabiam como lidar com essa situação, né, Ju? Não, isso é inegável, assim, eu acho que esse é o grande legado. Eu falo que esses dias atrás o Gabriel ficou meio na dúvida, assim, essa coisa da adolescência mesmo, né, se ele queria estar tão à frente dos Somos Todos Gigantes, se ele queria continuar sendo esse porta-voz, né, ou se ele queria fazer esse trabalho mais de bastidores. E eu falei para ele, meu filho, você já fez mais do que qualquer outra pessoa fez pelo nanismo no Brasil, porque o Gabriel é grande referência, né? Ele, além de ser o motivador, né, o motivo pelo qual o Somos Todos Gigantes existe, o início de tudo isso, ele sempre foi quem se doou para estar à frente, porque nós temos que lembrar que ele hoje tem 15 anos, mas ele entendeu a importância dele com 9. Né? Quando a gente começou o movimento lá atrás, nós perguntamos para ele, né? Você quer? Aí ele falou, eu quero. E ele mesmo no auge da timidez dele, ele não se indispôs a ir para a rede social, a estar na frente de tudo e tudo mais. Eu sei que para ele era difícil, mas ele se expôs. E ele foi a primeira criança que foi exposta nas redes sociais com o nanismo. Isso tem um peso. Tem um peso, assim... eu falo que não é de vanguarda, não. É um peso realmente de aparecer e de dar a cara a tapa. Né? E como é que surgiu? Como é que caiu a ficha? Cara, é com a gente. Sabe, é com nós. Você lembra disso, né? Porque você faz parte dessa história também. O negócio é o seguinte, a gente tentava, a gente queria fazer alguma coisa, a gente entendeu. O Paulo Júnior, que é o nosso pastor, né? O seu pastor também. Aproveitando aí para o Paulo Júnior, logo vai estar aqui com a gente. É um dos não percam. É um dos caras que vale a pena ouvir. E para quem não o conhece, fica aí, acompanhe ele lá, o conteúdo que ele gera através do Instagram, Paulo Borges Júnior, você vai encontrar lá o nosso gordinho querido. E o Paulo Júnior fala uma coisa que é muito verdade. Eu acho que é verdade para a vida de todos, né? Ele fala assim, se Deus te mostrar um problema, é porque você é parte da solução. Boa. Então, às vezes, a gente foge, né? A gente encontra o problema e aí a gente fala, ai, Deus, por quê? Quer isso pra mim, não. Né? E, na verdade, a gente entendia que a gente tinha que fazer alguma coisa. Que aquilo ali veio pra gente, né? Eu brinco que eu caí no buraco da Alice, né? Quando eu recebi o Gabriel, que não entendia nada sobre o assunto, foi descobrir um universo paralelo de muitas dores. E aí a gente tentando, né, fazer uma conexão com adultos e tudo mais, Marcelo, eles se esquivavam de todas as formas. Eles não queriam conviver, eles não queriam conversar do assunto, era um tabu falar. E a gente foi participar de uma audiência pública que uma adulta com nanismo fez com o Romário, no Senado, para instituir o dia da pessoa com nanismo. E aí é que eu mergulhei... Romário, que tem uma filha especial, né? E que luta muito nessa coisa das condições raras e tudo. E aí a gente montando essa audiência, porque eu candidatei o Marcos para falar, mas ele falou, você vê aí o que precisa fazer, que eu não tenho muita paciência com o grupo e tudo mais, e eu fui observando o que acontecia. Eles eram tão... divididos entre eles, e era uma comunidade tão cheia de dores que até receber assim mensagens do tipo, eu vou lá para dizer contra, eu não quero esse dia porque vai ficar o dia instituído, o dia oficial da piada e nananana. Tanto que eu falei para eles, então o negócio é o seguinte, então ao invés de deixar Dia Nacional do Nanismo ou da pessoa com nanismo, nós vamos colocar Dia Nacional de Combate ao Preconceito da Pessoa com Nanismo. Virou uma frase, não um dia. Mas para deixar muito claro, aí eles se sentiram confortáveis. E aí a assessora do Romário, na véspera da gente ir para a audiência, falou, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês, tem que ter relevância, vocês têm que pôr gente lá na sala. Porque se eles entenderem que tem pouquinha gente, eles entendem que o tema não é relevante, isso vai para a gaveta e nunca vai sair. Aí eu falei, e aí, o que vocês conseguem juntar? Ah, não posso. Ah, não tem jeito de eu ir. Ah, não sei o que. Aí eu fui. Arrumei, tem uns amigos nossos aqui da Aviação Chavante, a Daniela e a Luciana. Nos cederam um ônibus. Nós juntamos um monte de amigos, de gente, e fizemos o ônibus do Biel para ir para a audiência pública em Brasília. Fiz camiseta do dia para todo mundo e tudo mais. Mas, assim, te contei essa história 2 dias antes da gente embarcar para Brasília.
E falei pra você que eu tava muito assustada, né? Como eles eram, assim, pessoas que não tinham nem entre eles uma conexão, muito menos por onde começar a buscar alguma coisa, né? Falei, se a gente não fizesse, se a gente não tivesse movimentado para juntar esse pessoal do ônibus, a minha família, para pôr todo mundo lá dentro, não ia ter ninguém na audiência, né? E aí você falou assim, nós temos que fazer um vídeo, e esse vídeo a gente tem que tentar viralizar e tudo mais, contando uma história. Vocês escrevem um texto aí, vamos produzir esse vídeo, tal. Eu falei, já temos o texto. Foi o texto que o Marlos, né, uma carta que o Marlos escreveu para o Gabriel, uma semana depois desse dia que nós contamos para ele que ele tinha nanismo. Como ele chorou o tempo inteiro, ele não conseguiu falar, 15 dias depois ele escreveu uma carta. E aí eu li essa carta para você nesse dia lá em casa, no jantar. E aí você falou, pronto, é isso aqui, porque chama Carta a um Gigante. E aí você falou, pronto, é isso aqui, é esse texto aqui mesmo, tal, hashtag Somos Todos Gigantes. E o nome foi dado por você, né? E depois você nos deu a logo também, que se espalhou aí pelo Brasil todo. Então você é pai desse movimento também, né? E assim, é impressionante, eu sou a prova viva, eu acho que assim, eu não sei qual é o alcance desse podcast, desse episódio aqui no YouTube, mas assim, se forem 2, 3 pessoas impactadas, já está valendo. Então, se você que está nos ouvindo aqui foi impactado, assim como eu fui através de uma história que eu acabei me envolvendo, que foi a história, né? Eu já conheço a Ju há muito tempo. A Ju casou, tem 3 filhos, os 2, assim, do ponto de vista da sociedade, não tem nenhuma diferença, né? E vem um Gabriel. Poderia acontecer comigo, poderia acontecer com você que está nos ouvindo, está nos acompanhando aí. Mas eu sou a testemunha viva porque eu era um cara que ria de piada de anão. Quem nunca riu? Então tinha graça até você se envolver, você ter conhecimento de que... Porque a piada, ela perde a graça quando ela é com você. Ela é sobre você, ela é sobre as suas diferenças. Então, quando eu conheci... Ou sobre alguém que você ama, né? Ou sobre alguém que você ama. Então, assim... E não é combatendo necessariamente, não é dando bronca. Às vezes a gente fica tão pé da vida aqui que você quer... Eu lembro, por exemplo, uma piada de péssimo gosto do Tirulipa, que eu fui lá, eu fiz um textão lá nos comentários lá, falei, cara, você é um formador de opinião, você não... Por quê? Mas por que eu fiz isso? Eu não faria isso antes de conhecer o Biel, antes de conhecer essa história, antes de me envolver e ver tanta dor que há envolvida em tudo isso aí e que a gente precisa tratar o preconceito com informação, com consciência. Então, o objetivo desse conteúdo, desse episódio é exatamente para mostrar que uma família como outra qualquer, um endereço como outro qualquer, e caiu, entre aspas, um problema, e como todo problema, como o próprio Paulo Júnior diz, ele chega a um lugar para que nós sejamos parte dessa solução. E aí é sobre propósito, apesar das circunstâncias que eu quero tratar com vocês e dessa transformação. O que mudou, ou o que tem mudado entre antes e depois do Somos Todos Gigantes? Marcelo, sabe uma coisa que eu acho que é muito clara? Eu fico vendo, assim, e a cada dia acompanhando, eu me encho, assim, de alegria e de esperança. A primeira coisa que mudou foi o sentimento das famílias que viviam a mesma história que a gente. Essas famílias olhavam para os seus filhos como uns coitadinhos, como vítimas de preconceito, sim. E assim, porque eu falo algumas coisas que a gente precisa bater nessa tecla, né? Infelizmente, o nanismo ainda é a única deficiência física que é culturalmente aceito o preconceito. Então, a gente faz a piada, ou ri ou da piada, no automático. A pessoa nem para pensar que ele é um deficiente físico e tudo mais. Eu falo que num país onde, graças a Deus, a gente não aponta mais uma pessoa com síndrome de Down na rua como mongoloide, porque quando eu era criança, era mongoloide. Importante falar isso. Né? Para a gente entender a importância de ter um dia para lembrar do nanismo. Né? E da gente mudar essa nossa visão, né, acerca da condição da outra pessoa. Então, no meu tempo de criança, era um mongoloide. Graças a Deus, hoje não é mais. Né? O cadeirante era o aleijado. Hoje não é mais. Né? E o anão ainda é o palhacinho do circo. Entendeu? Ainda é. Nos programas humorísticos é sempre o que apanha. E o meio da internet agora.
que é muito pior, porque ele tá espalhando, assim, se você não assistiu o programa de auditório que fazia piada com anão, certamente você recebe nas suas redes sociais, pelo WhatsApp e tudo mais, né? Então, assim, quando a gente recebe um filho especial, né, com qualquer diferença que seja, nem digo um filho especial, porque todos os filhos são especiais, mas qualquer filho com uma diferença, toda mãe tem muito medo, e todo pai tem muito medo do que aquele filho vai enfrentar. Agora, com relação ao nanismo, toda mãe e todo pai já sabem que o preconceito é certo. Pode ser que se você receba um filho que tem uma perna mais curta que a outra, você tem medo de algum dia alguém fazer uma piadinha, mas com o nanismo você tem certeza. E você percebe que nesses 5, 7 anos aí do Somos Todos Gigantes já mudou muito isso? Muito. E a gente, assim, o nosso trabalho de bater nessa tecla com as famílias, porque, Marcelo, não adianta você sair esbravejando no meio da rua, você é preconceituoso, você falou isso, você fez piadinha e tudo mais, se dentro de casa o preconceito existe. E o preconceito não é aquele de, meu filho tem... Não, meu filho é um coitado. Coitado, ele não vai dar conta. Vocês têm que se policiar o tempo todo com isso. E assim, todas as famílias. A gente fala muito sobre isso, né? Não adianta eu querer que a sociedade tenha um olhar diferente pro meu filho se eu acho que ele é um coitado. Biel, você se sente vítima de alguma coisa? Não? De jeito nenhum. Porque eu entendi que, assim, que o nanismo não me impediu de fazer nada que eu quisesse. Só as coisas que, assim... precisam realmente da altura, tipo, alcançar alguma coisa mais alta, ir num brinquedo, num parque de diversão. Mas isso também... Tá aí um desafio muito grande. Sim. Que a gente, às vezes, olha para a pessoa que tem o nanismo e acha, não, é porque é um baixinho, baixinho excessivo. Mas, assim, o fato é que você tem toda uma dificuldade de locomoção, de acessibilidade, né? E assim, quando a gente olha para o Gabriel, por exemplo, o Gabriel tem 1,43 m. Ele nunca foi um acondroplásico baixo e ele, para corrigir as pernas que eram arqueadas, já fez uma cirurgia de alongamento ósseo. Cresceu 13 centímetros com uma cirurgia. Em altura, 13 centímetros é muito. Imagina você 13 centímetros mais alto ou mais baixo, né? Então, hoje, ele tem acessibilidade quase que plena, porque até para dirigir um carro sem adaptação ele consegue. O bicho joga até vôlei. Não, joga bem, joga tudo, beach tênis, tudo. Então, assim, ele não é o padrão para a gente lembrar sobre essa questão de acessibilidade. Sim. Nós temos dentro do nosso grupo adultos com menos de 80 centímetros de altura. A altura de pessoas adultas aqui, da altura dessa mesa. Então, assim, qual que é o desafio? E olha só o tanto que isso é uma coisa complexa. Por exemplo, se tem uma pessoa que tem uma perna mais curta que a outra, todo mundo entende que aquela pessoa é deficiente físico. Quando eu vejo uma pessoa com nanismo, a maioria das pessoas não acham que essa pessoa é um deficiente físico e que tem os mesmos direitos. Tanto assim que só foi reconhecido como deficiência física para ter os direitos em 2004, mas isso por uma jurisprudência. Não existe uma lei ainda que diga claramente que a pessoa com nanismo... Foi elaborado agora, a gente tá... O Zacarias Calil tinha uma lei, um projeto de lei no Congresso falando sobre acessibilidade de móveis em escolas para crianças com nanismo. E aí o deputado Zacarias Calil, que inclusive já foi médico do Gabriel, a gente tem um bom contato, ampliou isso para que oficialmente reconheçam o nanismo como uma deficiência física. A gente tem muitos casos de jovens adultos que assim, porque imagina que é um esqueleto, como eu falei, mal formado, né? De alguma forma mal formado, é uma displasia óssea. E eles não conseguem se aposentar pelo INSS, mesmo não tendo condição nenhuma mais de trabalho, porque estão com compressão de medula, não conseguem andar, tem limitação de movimentos, jovens adultos. E o nanismo não é só sobre a altura, né? O nanismo, como minha mãe falou, né? Uma série de comorbidades, assim. Minha perna era muito arqueada, então se eu não tivesse feito o alongamento ósseo, provavelmente eu ia ter problemas nos joelhos, nos tornozelos. Já sentia isso quando eu voltava do futebol, das aulas de futebol, eu já tinha dores. E assim, tem problemas na coluna,
tem... Expectativa de vida menor. 10 anos. 10 anos. Para o acondroplásico, que é o tipo do Gabriel, que é o tipo mais comum, 10 anos a menos. Então, assim, é uma série de questões, né? Mas o que a gente, para voltar àquilo que a gente estava falando, o que a gente observa de diferença é na postura desses pais e no falar sobre o assunto. Então, hoje, nós temos grandes influenciadores no YouTube, no Instagram, Quem, por exemplo? A Maria Clara, MC Divertida, que é uma criança, né, tá com nanismo e tudo. Começou depois, os pais se motivaram, né, a falar sobre isso. Agora, a Luísa, também Luísa Vitória, também entrou pro Instagram, TikTok e tudo mais. Assim, de uma semana para outra, ela saiu de 10 mil seguidores, já tá com quase 100 mil essa semana. Nossa. Da semana passada que ela começou. E sem ser a piada. E ela é assim, ela tá fazendo o que uma criança da idade dela faria. As dancinhas, os negocinhos de dublar e tudo mais. E são amadas, né? A Maria Tem o Léo Clara Gigante, tem mais, que é Então, assim, o que a gente quer que as pessoas entendam, e assim, a gente tem visto a mudança do perfil dos pais. Os pais que antes escondiam, hoje topam administrar uma conta nas redes sociais, colocando seu filho para ser a grande estrela da coisa. Nós temos vários, temos o Mário Neto, que é um que ficou muito famoso, da mãe tocando ukulele e ele cantando Hakuna Matata. Ele já tem, sei lá, muitos mil seguidores mesmo, assim. Participou até da propaganda Doriana agora, de margarina. Ô, Ju, assim, ao longo da história, a gente sabe que essa expressão anão, ela traz consigo toda uma carga histórica, como você mesmo já disse, de circo, de ser a atração lá principal. Bobo da corte, o bobo da corte e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ao longo da história também, não tão recente assim, a gente tem hoje um ícone, né, do cinema, que é o Peter Dinklage. Do Game of Thrones, que foi, né, virou um ícone após o Game of Thrones, mas um grande ator. Sim. E que deu a volta por cima. Ele se posicionou independentemente da postura. E a gente tem também, lá atrás, uma outra história do Nelson Ned. Sim. Né, o gigante Nelson Ned, uma das maiores vozes da música de todos os tempos na música brasileira. Inclusive, as duas filhas são muito nossas amigas, que amamos, né, Bibi? A Veca e a Mona Lisa, e que têm a mesma condição do pai. Estão conosco dentro do Somos Todos Gigantes e elas são essas, né? Porque o nanismo deles, o tipo de nanismo deles, é um que afeta muito o crescimento. Por que eu estou trazendo isso? O que esses caras, e aí o que o Biel também quiser, o que esses caras tiveram? Eles perceberam que, apesar da condição, da situação que eles nasceram com ela, eles foram lá e fizeram independentemente da circunstância. O que esses caras viram? Talvez você ache que é a mesma coisa que eu acho que assim, eles nunca pensaram assim, o Nelson Ned nunca pensou, não vou cantar porque o povo vai achar graça, vai rir, porque eu sou anão. O Peter Dinklage nunca pensou que ele não vai atuar porque o povo vai rir dele. E outra, eu acho que o Peter Dinklage nunca fez um papel de assim... Você esquece que ele tem nanismo. Você esquece, não é? Ele nunca fez um papel que colocasse ele como piada. Assim, nunca fez o papel de palhaço em nenhum filme. Ele sempre foi o advogado naquele filme que agora eu não lembro o nome. Sob suspeita, eu acho. Sob suspeita, eu acho. E eu não sei o que ele foi no Game of Thrones, porque eu não assisti, mas ele fez um papel que não era de o bobo da corte. Foi um dos protagonistas, né? Não foi um... Isso, eles nunca tiveram esse medo, esse vitimismo mesmo que a gente estava falando. Mas eu vou te dizer o que é, de tudo que eu vejo, de todas as histórias bem-sucedidas, a raiz de tudo tá na família. Como a família encarou e como a família colocou essa criança para assumir essa postura. No caso desses dois que eu citei. Todos eles. Nelson todos. Ned, por exemplo. Totalmente. Tanto assim que as duas filhas, ele tem 3 filhos, os 3 têm nanismo. O Nelson Júnior mora no México, é baterista de uma banda super famosa lá, e a Veca é atriz, né? E a Mona Lisa fez fonoaudiologia. Elas falam, né? Elas são bem resolvidas com a condição, fazem piada delas mesmas, né? A Veca mesmo fez curso de palhaço, é atriz formada, mas fez curso de palhaço. Ela fala, não tem problema rir, mas é para rir com a gente, não da gente. E são super bem resolvidas. E elas contam que elas nunca enfrentaram, quando elas começaram a frequentar os encontros do Somos Todos Gigantes e tudo mais, elas falam, a gente nunca teve problema com a nossa condição, porque nosso pai nunca deixou a gente achar que a gente era diferente. Foi um problema. Ela falava assim, sabe o que meu pai falava quando a gente foi pra escola? Que a gente era de outro planeta.
e que nós estávamos passando uma temporada aqui. Então eu chegava na escola me achando a pessoa mais importante do mundo. Não, e é impressionante que esses dois exemplos que eu trouxe aqui, o Nelson Ned, né? Eu não cheguei a acompanhar a carreira dele, mas de fato um grande cantor, uma grande voz. ícone, né? E você literalmente, definitivamente, você não enxerga a condição, o tamanho, a estatura dele, a exemplo do que acontece com o Peter Dinklage. Biel, e bullying, velho? Que é a palavra aí dessas 2, 3 últimas gerações, porque, cara, e aí? Bullying, como é que você tem lidado com isso? 15 anos, já você convive com essa situação? Então, eu acho que por eu ser ainda agora... Não tô falando que eu tô entrando na adolescência, porque parece que eu sou adolescente minha vida inteira. Mas... por eu não ser adulto ainda, acho que a sociedade tem muito mais compaixão e é muito mais, assim, tolerante empática comigo. Com as crianças. Então, eu nunca ouvi uma piada, assim, comigo, de outras pessoas. Claro que eu saio na rua, eu sempre vejo uns olhares diferentes, mas... E aí? E aí, isso que o jeito como eu trato esses olhares é um negócio muito... que me ajudou muito a crescer. Porque se eu tivesse problema com isso, se eu achasse ruim... claro que não é legal também toda vez o povo olhar pra você, mas eu não acho isso, enfim, ruim. Não acho que o povo tá sendo preconceituoso, porque eu acho que é um negócio de curiosidade mesmo, é um negócio instintivo. Eu mesmo, se visse alguma outra pessoa... Uma pessoa alta demais? Uma pessoa alta demais. 2,5 metros, você vai olhar. Não, ou com qualquer outro tipo de deficiência. Eu ia olhar também, mas por curiosidade, ou às vezes outras pessoas, né, olham por pena, né? Tipo assim, nossa, coitadinho, deve ser difícil ser assim. E assim, foi isso que me ajudou a superar esses olhares, essas coisas do cotidiano. Mas bullying mesmo eu nunca sofri, até por sempre ter amigos muito acolhedores na escola, nas escolas que eu frequentei. E assim, sempre lidaram muito bem, sempre foram muito receptivos. Beleza, mas vamos lá. Você vai... 15 anos chegou, velho. As meninas estão aí. Todo mundo querendo azarar todo mundo. E como é que você está trabalhando a questão da rejeição? E aí eu estou perguntando porque eu já estou emendado com uma outra coisa. E a rejeição? Como lidar com isso? Então, eu já levei muito fora na vida. Mas... Uma vida longa. Uma vida longa. Mas, Mas você já levou fora e alguma das meninas não. Chegou a falar, não, eu não quero você porque você tem nanismo, você é anão? Não, nunca isso. Nunca rolou isso? Nunca. Mas você já sentiu que isso aconteceu pela sua condição? Não necessariamente. Eu acho que é muito mais por eu ser reservado demais e assim, muito tímido, não saber conversar com as pessoas muito bem. Não sabia, né? Agora eu tô mais tranquilo, tô melhorando. Mas é muito mais por isso do que pelo nanismo, eu acho. Porque eu acho que eu consegui mostrar para as pessoas onde eu vou que eu sou muito mais do que o nanismo me faz parecer que eu sou. E o que você pode fazer, até porque se serve de consolo, Biel, eu detesto comparações, mas assim, se serve de consolo, eu também já levei muito fora na vida. Eu acho que a Ju também, né? A Ju era a bonequinha de Goiânia e com certeza aí já deve ter levado uns foras aí. Seu pai com certeza, assim, levou fora a vida toda até encontrar um milagre, que foi a sua mãe, né? Então, beijo, viu, Marcos? Mas, cara, assim, o que você sonha para o futuro? Quando você olha para frente, o que te move? O que você acha que tem preparado para você lá na frente? Ou como é que você está preparando aí a sua trajetória? Não sei. Agora eu estou menos ativo assim, no São Sou Gigantes, mas continuo participando em quase tudo. Continuar a seguir, alcançar mais gente na vida pessoal. Construir uma família e pegando por molde a minha família, que eu acho que foi a melhor família você poderia ter, que eu poderia ter chegado, que a cegonha poderia ter te deixado. E eu acho que
Né, Pode chorar, viu, Ju? Então, assim, me formar, claro, né? Não sei ainda. Já pensa em quê? Eu mudo de ideia toda hora. Eu achava que Não, mas isso não é muito comum para um adolescente de 15 anos, né? Mudar, assim. Não. Mas até um tempo atrás eu achava que ia ser advogado que nem meu pai, agora não sei mais, agora eu tô pensando em estudar fora. Mas quando você pensa assim, sobre uma cara metade, você quer uma altona, tipo uns 2 metros de altura, uma baixinha, e aí? Não, quem o coração bater? Eu acho que vai ser muito pelo feeling mesmo. Tipo, eu acho que eu vou sentir quando for acerto. Por mais que eu seja muito emocionado, assim, tipo, nossa, meu Deus do céu, é essa. Toda semana é essa. A gente apelidou a vida amorosa do Gabriel de London Eye lá em casa. Porque é uma roda gigante que não para nunca, desembarca e embarca na mesma hora. E aonde você busca inspiração, cara? Eu acho que principalmente no meu pai. Porque é um cara que... Sério? Tô brincando, é brincadeira. Isso é coisa de compadre, viu, gente? Porque é um cara que... O Marlos é inspirador mesmo. Porque eu me enxergo muito nele. Ele é um cara que, por mais que não pareça, ele é meio reservado também. Muito reservado. Mas é um cara que sempre foi presente, sempre se esforçou demais em tudo. Sempre foi muito amoroso com todo mundo lá em casa e com todas as outras pessoas também. E isso sempre foi muito claro para mim. Então, como homem, eu quero ser que nem meu pai. E uma pessoa fora da sua família, com ou sem nanismo, que seja para você assim, uma influência mesmo. Cara, esse cara eu quero seguir os passos nesse nível aqui desse sujeito. Tem alguém que te inspira, que você paga pau? E eu tô te falando assim que, apesar de todas as circunstâncias, o improvável que chegou lá, que você paga pau, que você respeita, que você tira o chapéu. Putz, pior que, assim, tem muita gente que eu admiro muito, mas eu acho que ninguém que assim, seja uma referência muito grande, que me faça falar assim, nossa, eu quero fazer isso tudo pra ser que nem ele no futuro. Às vezes a gente fala, eu quero ser que nem o Elon Musk, por causa do dinheiro. Só você quer. Então... mas assim, como... Eu não sei, assim... Você quer ser você, né? Eu quero ser... Eu não quero ser... Eu não quero ser o próximo Elon Musk. Eu quero ser o primeiro Gabriel. E a mim. Maravilha. Ju, o que vem pela frente no Somos Todos Gigantes? Bom, então, Somos Todos Gigantes evoluiu, né? A gente... Era um movimento, um ano depois nós trouxemos o primeiro site sobre nanismo no Brasil, isso há 6 anos atrás. Começamos em 2018 a fazer os encontros nacionais das famílias, né, com pessoas com nanismo. E esse ano nós já estamos na 5ª edição, que vai ser lá no Beto Carreiro World esse ano. Nós estamos criando isso, uma data no calendário das famílias de pessoas com nanismo para ser assim, a viagem de férias. Aquelas famílias que não conseguem viajar para vários lugares durante o ano, que elas se programem pelo menos para estar conosco nos encontros. E está funcionando, está valendo a pena, é muito legal. E em 2020 a gente entendeu, Marcelo, que assim, tudo que era possível fazer pelo Gabriel em termos de saúde, de acompanhamento e tudo mais, nós, graças a Deus, tivemos condição de fazer. Mas essa não é a realidade da comunidade. E a gente só muda essa realidade através de políticas públicas. Porque a gente está num país gigantesco, né, onde a gente, mesmo que a gente criasse, como a gente tem projeto de criar um centro de referência de nanismo aqui em Goiás, a gente não conseguiria atender a todas as famílias. Então, a gente depende do SUS. Já tem uma ideia do tamanho dessa comunidade? Quantas pessoas com nanismo tem no Brasil? Então, nós temos um número médico, porque a gente não tem censo, né, sobre nanismo, nunca fizeram um censo. Mas os estudos internacionais e da América Latina mais recentes sobre as displasias ósseas como um todo diz que a cada 10 mil nascimentos nós teremos 3,2 casos. Então, a cada 10 mil pessoas nós temos 3 pessoas, né, com um tipo de displasia óssea. E aí é multiplicar isso pela população. Mas a gente entendeu que a gente precisa lutar por políticas públicas, né? No começo eu falava assim, gente, eu quero acolher família, eu quero trazer informação, eu quero tudo, mas não me põe para mexer com política, não. Tá. Mas a gente entendeu que não tem outro caminho, porque senão não há justiça para todos. Né? Então, a gente, em 2020, o Somos Todos Gigantes
se firmou como um movimento, mas nós hoje temos uma estrutura oficial, né, formal, um CNPJ, que é o Instituto Nacional de Nanismo. E aí o Somos Todos Gigantes é o movimento que acolhe as famílias. E no final do ano passado, a gente tinha uma outra associação de pessoas com nanismo já focadas em adultos, né, que funcionava em São Paulo, chama Nanismo Brasil. O Nanismo Brasil deixou de ser uma associação para ser um movimento que acolhe os adultos dentro do Instituto. Então, hoje o Instituto é uma plataforma com 2 movimentos, um que acolhe famílias com crianças e o outro que acolhe adultos. E a gente tem trabalhado incessantemente por políticas públicas e por informação, né, de uma forma geral. Então, assim, o maior combate, a melhor arma contra o preconceito é a informação e a consciência. Então, assim, como é que a pessoa que está nos ouvindo agora, nos assistindo, pode ter acesso ao movimento, ao Somos Todos Gigantes, para acessar a informação, para ser um multiplicador do que a gente está fazendo aqui, de levar consciência, de levar informação para que a piada, por exemplo, sobre anão ou sobre as diferenças, perca a graça? Então, nós temos o nosso site, que é institutonacionaldinanismo.com.br, e um site que tem muita informação, muito bacana e muito dinâmico, porque a gente tem atualizações no site, novidades, toda semana, pelo menos 2 vezes por semana. Nós temos uma equipe de jornalistas, gerenciadores de redes sociais, nós temos as nossas 3 redes sociais, Somos Todos Gigantes, que fala sobre todo o universo do nanismo, mas mais focado nas crianças. O Instituto Nacional de Nanismo, que é o perfil do Instagram, que fala mais sobre as questões técnicas, direitos, quais são os tipos de displasias ósseas que trazem nanismo. E o Nanismo Brasil, que fala mais do universo dos adultos, como dentro do perfil do Instagram. Então, são 3 redes sociais. Somos Todos Gigantes, Instituto Nacional de Nanismo e Nanismo Brasil. E o site que engloba tudo isso, que é o institutonacionaldinanismo.com.br. Massa demais, gente. Foi muito bom receber vocês. O programa de hoje é isso mesmo. Acho que essa era a pauta, a gente poder trazer essa história, compartilhar essa história com o maior número possível de pessoas, e para que se conhecesse o Gabriel e a Juliana, de uma família como a minha, como a sua, que recebeu uma bênção disfarçada no primeiro momento de problema, e que transformou esse problema num propósito, né, pelo qual essa família é movida, e eu falo isso, né, por acompanhar, por vivenciar tudo isso, e por, através dessa história doméstica, transformar, afetar, influenciar outras águas. É aquilo que a gente sempre ouve de não reduzir ou resumir a nossa vida num lago, numa represa, onde a gente prende tudo aquilo que a gente retém tudo aquilo, mas ser um rio de águas, né, que fluem para que outras pessoas sejam alcançadas. Então, vocês trocaram a reclamação, vocês trocaram o questionamento por um empreendimento, uma compreensão, um entendimento do porquê, né, que tudo isso aconteceu e continua acontecendo com vocês. Que isso continue inspirando outras pessoas, assim como inspira a minha casa e com certeza vai inspirar nosso público aqui do podcast. E eu queria encerrar o podcast de hoje com a cereja do bolo, pode ser? Lala? Sim. Vem cá. É você mesmo, vem cá. Com a cereja do bolo, porque ela é um orgulho que eu tenho aqui, que pô, cuidado aí para não tropeçar. Não derrubar a câmera. E a Laura vai... Beijo, vem cá. A Lá é minha afilhadinha linda, afilhadinha. Olha aqui, essa gigante. É irmã do Biel, irmã do Fefe também, que não sei onde foi parar. Tá lá lendo lá na livraria. Então, a gente vai encerrar aqui o episódio do podcast de hoje com parte dessa família incrível que tem inspirado e ajudado na transformação e na conscientização de tantas outras pessoas. E eu espero que esse episódio seja compartilhado o maior número possível de vezes, tá bom? Biel, gigante. Ju, gigante. Lala, gigante. Lala é uma grande cantora também. Não sei o que ela vai escolher na vida, mas se ela escolher cantar, eu tenho certeza que você vai comprar um disco, vai baixar aí no seu streaming preferido. Gente, esse é o podcast do Curta Mais.
também disponível aí para quem quer assistir aqui os bastidores dessa gravação no nosso canal no YouTube. Se você curtiu, gostou, compartilha aí com outras pessoas nas suas redes sociais. Aperta, como é que fala? Notificação, né? Liga o sininho lá do canal no YouTube e compartilha aí no streaming preferido para curtir o áudio de hoje, tá bom? Esse foi o episódio, mais um episódio do Curta Mais. Somos Todos Gigantes. Acompanhe também lá nas nossas redes sociais e até a próxima.